Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre a Constituição do Estado do Pará para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. FADESP vai fazer a prova, né? FADESP foi muito generosa no direito constitucional estadual porque ela pensou algumas partes só da Constituição do Estado do Pará. O que ela colocou no Estado do Pará, ou melhor, na Constituição do Estado do Pará, que vai cair na prova? Princípios fundamentais, organização do Estado do Pará, administração pública, militares, atribuições do governador, Conselho de Justiça Militar e Segurança Pública. É isso que a gente vai limar nessa aula de hoje para você chegar super preparado na sua prova, beleza? Vamos lá? Olha só, começando com princípios fundamentais. O que a gente tem aqui na Constituição do Estado do Pará? Princípios fundamentais, artigo 1º ao 3º da Constituição paraense. O Estado do Pará é parte integrante da República Federativa do Brasil, exercendo em seu território os poderes decorrentes de sua autonomia, regendo-se por esta Constituição e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal. Primeira informação importante aqui, meu amigão, autonomia. Os estados federados, assim como o Estado do Pará, são portadores de autonomia, eles não possuem independência, tá? Fique esperto com essa informação, eles são portadores de autonomia. A Constituição do Estado do Pará, assim como a Constituição Federal, traz uma outra regra interessantíssima, olha só. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse texto aqui é igual o do artigo 1º da Constituição Federal de 1988. O pessoal da Constituição do Pará gostou e repetiu. Então é tranquilo. Você já estudou Constitucional da Constituição Federal, vai ver essa informação lá, assim como está vendo aqui pela Constituição do Estado do Pará. Olha o que fala o artigo 2º da Constituição do Pará. O Pará proclama o seu compromisso e o do seu povo de manter e preservar a República Federativa do Brasil como Estado democrático, como Estado de direito democrático, fundado na soberania nacional, na cidadania, na dignidade do ser humano, nos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e no pluralismo político. O artigo 2º da Constituição do Estado do Pará vem reafirmando fundamentos da República Federativa do Brasil que estão no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. É interessante observar que na Constituição do Estado do Pará eles fazem a seguinte inversão, olha só, Estado de direito democrático, enquanto que a Constituição Federal fala Estado democrático de direito. Interessante isso, né? E aí eu te peço muita atenção, meu amigão. Pega a canetinha, marca-texto amarelinha que você tem aí e risque isso aqui no seu material, tá? Dê destaque para isso. Por quê? Porque o examinador, ele sabe dessa diferença, ele sabe o que significa Estado democrático de direito e Estado de direito democrático. Ele sabe onde consta o Estado democrático de direito e sabe onde consta o Estado de direito democrático. E aí na tua prova, ele vai te perguntar invertido isso. Exatamente, ele vai colocar lá. Segundo a Constituição do Estado do Pará, o Estado do Pará vai fortalecer, vai preservar o Estado democrático de direito. Não, vai estar errado. O Estado do Pará vai fortalecer, vai preservar o Estado de direito democrático. Ô cabeça, mas tem diferença nisso? Tem diferença. Quando a gente fala em Estado democrático de direito, é que a democracia é baseada no sistema jurídico, a democracia é baseada no direito, a democracia existe porque o direito lhe dá a sustentação. É um Estado democrático baseado no direito. Agora, quando eu tenho um Estado de direito democrático, eu estou falando o inverso. Eu estou falando que é um Estado jurídico, um Estado legalista, mas ele é um Estado de direito, de um conjunto de regras democráticas. O direito é que foi criado, estruturado, elaborado segundo conceitos de democracia. Então, entende-se a ideia de que o Estado do Pará é um Estado extremamente democrático, beleza? Essas seriam as inversões semânticas e de conteúdo que o examinador pode te explorar. Acredito que ele não vai tão fundo, ele apenas é capaz de inverter
a indicação, segundo a Constituição do Estado do Pará, o Estado do Pará vive dentro de um Estado democrático de direito. Não, ele vive num Estado de direito democrático. Beleza? Sussa, tranquilos, dê destaque para essa informação aí, porque isso pode te render uma questãozinha na prova e deixar seu concorrente para trás. E num concurso onde você tem 2.000 vagas, errar uma questão é prejuízo. É muito prejuízo. Por quê? Porque seu concorrente vai acertar e ele vai ficar 100, 200, 300 qualificações na sua frente. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. O que tem de interessante no artigo 3º da Constituição do Estado do Pará para a gente conversar agora, aqui na nossa aula, nesse curso específico para a PM do Estado do Pará. Olha só que bacana. Artigo 3º. O Estado do Pará atuará com determinação em todos os seus atos e pelos seus órgãos e agentes, no sentido de realizar os objetivos fundamentais do país. Esses objetivos fundamentais citados aqui no artigo 3º da Constituição do Estado do Pará, eles são, digamos assim, semelhantes àqueles que a gente tem lá no artigo 3º da Constituição Federal. Olha só, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais, raciais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, deficiência ou quaisquer outras formas de discriminação. Dar prioridade absoluta aos assuntos de interesse dos cidadãos. Bacana, né? Isso aqui é um reforço dos objetivos republicanos e também são objetivos do Estado do Pará. O Estado do Pará, assim como a República Federativa do Brasil, perseguirá esses objetivos aqui. Isso aqui você tem que gravar para a tua prova, você tem que gravar essa informação, porque isso pode aparecer em questão de prova também. Por quê? Porque se aproxima muito do que o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 fala, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Da organização do Estado do Pará. Outro ponto super importante na prova de vocês, que o pessoal da FADESP caprichou, né? Ele foi bem nos pontos essenciais. Aquilo que todo servidor público precisa saber, seja ele servidor público civil ou militar. Da organização do Estado. Essa organização do Estado diz referência à organização do Estado do Pará, né? Então vamos lá. A cidade de Belém é a capital do Pará. Dizem que é uma cidade lindíssima, né? Ainda quero conhecer a cidade de Belém. Não conheço não, mas quero conhecer. A cidade de Belém é a capital do Pará. O governador, com autorização da Assembleia Legislativa, poderá decretar a transferência da capital temporariamente para outra cidade do território estadual. Olha que bacana isso. O governador pode, lógico, depois de receber uma autorização da Assembleia Legislativa, mudar temporariamente a capital do estado, que é Belém, de repente ele passa, sei lá, para Santarém, né? Pode fazer isso, cabeça? Pode, sem problema nenhum. Por que ele pode fazer isso? Porque a Constituição Estadual está autorizando. A Constituição Estadual está autorizando. No Brasil, a gente não tem possibilidade, não tem previsão legal de mudar do presidente da República mudar a capital sem que o Congresso Nacional se manifeste. O Congresso Nacional vai ter que se manifestar também. Então, está repetindo aqui um raciocínio, uma sistemática da Constituição Federal. Observando que a mudança é sempre temporária. Temporária. Eu não posso mudar definitivamente a capital do estado do Pará, tirar de Belém e passar para outro lugar. Não dá, tá? É sempre temporária. São poderes do Estado, independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso aqui, a gente tem essa informação no artigo 2º da Constituição Federal de 88, né? É interessante como a Constituição do Estado do Pará vai seguindo o modelo republicano estabelecido pela Constituição Federal de 88. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Você está fazendo concurso para esse poder aqui, ó, para o Executivo. Você vai ser policial militar do Estado do Pará e vai trabalhar no Executivo Estadual. Vai ser um servidor público militar. Salvo as exceções previstas na Constituição Estadual, é vedado
a qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer a de outro. Isso aqui é um complemento da ideia de independência, ou seja, o Poder Executivo não pode delegar suas funções para o Poder Legislativo, que por sua vez não pode delegar suas atividades, responsabilidades para o Poder Judiciário, que também não pode passar o seu trabalho para o Poder Executivo ou para o Legislativo. Isso é o que a gente chama de independência de funções, independência dos poderes. A harmonia está justamente nisso, né? Cada um faz a sua atividade, respeitando os limites que possui e respeitando o poder do próximo. E a Constituição do Estado do Pará ainda faz uma advertência de que é vedada essa delegação. Não necessitava ter essa informação, mas enfim, ela existe e ela deve ser observada pela gente também. São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão de armas, adotados à data da promulgação da Constituição Estadual. E outros símbolos estabelecidos em lei. Os municípios poderão ter símbolos próprios. Novamente, a Constituição do Estado do Pará segue uma sistemática da Constituição Federal que reconhece os símbolos da República, né? Aqui a gente tem a bandeira, o hino e o brasão de armas como símbolos oficiais do Estado do Pará. É interessante observar aqui o seguinte, muitas vezes a gente está circulando na rua e encontra uma logomarca, né? Um logotipo designando um poder público, pode ser o município, pode ser o Estado. O que é isso, hein? A gente verifica que nesse momento aquilo não é via de regra, não é um símbolo oficial, mas é a marca de um governo. É a marca de um público, ou melhor, de um grupo político que está comandando o Estado em determinado momento da história. Isso não se confunde com símbolos oficiais, exceto se houver uma lei dizendo o seguinte, que aquela logomarca, aquele logotipo é sim um símbolo oficial. Caso contrário, a gente não pode considerar isso como símbolo oficial. Símbolo oficial são bandeira, hino, selo, brasão, enfim. Esse tipo de imagem que simboliza a figura estatal. Mas eu posso ter um logotipo mais moderninho, cabeça? Pode, claro que pode, desde que eu tenha lei dizendo que pode ter, né? De repente a Polícia Militar do Pará tem lá um logotipo, uma faca na caveira. Pode usar uma faca na caveira como símbolo da Polícia Militar do Estado do Pará, ou pelo menos símbolo de um grupamento da PM do Pará? Pode, desde que você tenha lei reconhecendo aquela faca na caveira como um símbolo oficial. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos pra frente. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.